As cidades são um palco onde se define a cada dia o futuro da humanidade. Seus ambientes influenciam nas formas pelas quais ocorrem os encontros e desencontros entre aqueles que nelas vivem e por elas passam. Algumas das cidades são totalmente planejadas. Nestes casos, cabe aos arquitetos urbanistas uma grande responsabilidade: definir os espaços nos quais deve se desenrolar a vida urbana. Agora eu convido vocês a acompanhar a análise de um dos casos mais importantes de planejamento urbano do Brasil. Trata-se da proposta de Rino Leve para o Plano de Brasília. Em 1957, depois de 3 décadas de produção intensiva de arquitetura, o Rino Leve já tinha alcançado uma grande maturidade na área de projetar. E então, ele e a sua equipe tiveram a oportunidade de projetar uma cidade inteira, que seria Brasília, a nova capital do país. Essa cidade seria para 500 mil habitantes, segundo o edital, teria que ser para 500 mil habitantes, e ela seria localizada no Planalto Central do Brasil, junto com o Lago Paranoá, que foi um lago artificial, né, ele foi criado artificialmente, para melhorar as condições climáticas da região, que é muito árida. Nesse concurso, a equipe apresentou, na sua proposta, o setor de habitação intensiva e centro urbano, funções humanas, organização dos conjuntos de habitação, superblocos, dados técnicos do superbloco, entre outros documentos. Também apresentaram maquete do setor de habitação intensiva e do centro urbano e do superbloco. E também apresentaram um curto relatório que equivalia mais ou menos à metade do relatório que o Lúcio Costa apresentou, porque no caso do Rino Leve, eles focaram bastante em apresentar os desenhos mesmo para explicar o projeto. O plano do Rino Leve, ele tem grande influência modernista. Isso fica bastante evidente por causa da proximidade que tem com alguns princípios definidos pela Carta de Atenas. E também pelas semelhanças que o projeto apresenta com a produção urbanística do Le Corbusier. Dentro dos princípios da Carta de Atenas, que o Rino Leve incorpora, estão as 4 funções humanas: habitar, trabalhar, recriar-se e circular. O grupo buscou também garantir a salubridade da moradia, mediante a presença de sol, ar e vegetação, que estaria nas proximidades das habitações. Eles também trabalharam com a intensa verticalização, que fez com que as lâminas que o Rino Leve propõe em seu projeto funcionassem como bairros. Eles também usam a mínima ocupação do solo e a diminuição das distâncias percorridas entre a moradia e o trabalho. Vias expressas fariam rápida ligação entre as diversas partes da cidade e desta com a rodovia e dariam acesso adequado a todos os centros de atração de grande público. As vias que cortariam a região central seriam elevadas junto aos setores de habitação intensiva e ao centro urbano e voltariam ao nível do solo nos seus prolongamentos. Essas vias elevadas seriam organizadas num sistema ortogonal, um tronco principal norte-sul, tangente ao centro urbano, e 3 transversais leste-oeste, servindo aos conjuntos de habitação intensiva. O tronco principal terminava a norte no centro esportivo e ao sul na cidade universitária, e deste lado passaria pelo conjunto formado pelo zoológico, jardim botânico e pelo centro médico. O governo federal, o centro urbano, os setores residenciais e as zonas e núcleos autônomos foram articulados por tramas independentes de circulação de veículos e pedestres. O governo federal, composto por Palácio do Governo, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, que são órgãos supremos dos 3 poderes, se situaria junto à margem do lago, em meio a um parque em ponto destacado, isolado da área mais densamente urbanizada. O acesso a este conjunto é feito pela Grande Avenida, destinada a manifestações cívicas e militares. Já os demais órgãos governamentais e instituições ligadas ao governo se situariam no centro urbano para facilitar o contato com a sociedade. Bom, nos diversos setores urbanos, eles têm o tráfego local, ele se dá por vias de cul-de-sac, vias internas de cul-de-sac, que é um termo em francês que significa quando se não tem saída. E aí no final dessas vias tem o retorno. A partir dessas vias, a circulação dos pedestres ela se dá pela capilaridade que liga os equipamentos urbanos que se tem tanto nos conjuntos residenciais, quanto no centro urbano, quanto nas áreas verdes, onde se tem os clubes esportivos. Próximo à rodovia, tem os setores de habitação extensiva e a zona industrial. Sendo que
a zona industrial ela é dividida do setor de habitação extensiva por uma grande área verde. E esse setor industrial ele foi projetado apenas para essa cidade, por causa do caráter político-administrativo dela, que ela seria a capital do país. Já o aeroporto, né, ele só tem acesso pela própria rodovia. A habitação intensiva se dá pela uniformização do tipo de moradia, sendo esta definida por blocos verticais, isolados, mas concentrados em zonas de alta densidade. Partindo dessa consideração, Rino Leve traçou a solução urbana vertical. É importante saber que a verticalização contempla outros interesses, tais como o econômico, que está atrelado ao mercado imobiliário, uma vez que quanto mais vertical, maior é o aproveitamento do solo e a renda fundiária, além de representar a tecnologia e o domínio do homem sobre os materiais, tendo o poder representado pela arquitetura em altura. O setor de habitação intensiva desenvolve-se ao redor do centro urbano, comportando a maioria da população. Este setor é dividido em 6 conjuntos de 48 mil habitantes, cada qual com centro distrital próprio. A população de cada conjunto é abrigada em 3 superblocos de 16 mil habitantes cada. No espaço central, aos 3 superblocos de cada conjunto de habitação intensiva, foram previstos centro comercial, centro social e cultural, 2 escolas primárias, escola secundária, centro de saúde, igreja, cinema, playground, etc. Cada superbloco possuiria estacionamento próprio, com posto de saúde, além de garagem em subsolo ligada aos elevadores gerais. Os ônibus teriam parada no próprio andar térreo, projetado como um pilotis de 10 metros de altura, livre, no qual passariam também as pistas elevadas da via expressa, no eixo do módulo da respectiva extremidade. Cada superbloco é dividido em 4 unidades de 4 mil habitantes, com seus serviços complementares. Estas unidades são compostas cada um por 8 edifícios de 20 andares cada, sendo 500 moradores cada edifício. A densidade bruta seria de 364 habitantes por hectare. Os 3 superblocos seriam implantados ao longo das vias expressas leste-oeste a cada 400 metros, de lados alternados. Assim, a menor distância entre os 2 superblocos seria de 800 metros, garantindo boas visuais panorâmicas. Nesse arranjo, seria atingindo o índice demográfico elevado sem prejuízo das melhores condições de instalação e ventilação, reservando-se praticamente a totalidade do solo para espaços livres. A concentração de parte considerável da população traria outras vantagens, além de proporcionar curtas distâncias até o centro urbano, adequadas à escala do pedestre. Todos os serviços públicos, como transporte, luz, energia, telefonia, água, esgoto, limpeza e policiamento, seriam mais econômicos. Com os superblocos, Rino Leve concentra totalmente na arquitetura a definição da estrutura urbana e que a efetivação da cidade é totalmente dependente dessa solução. Não se tem um certo volume na cidade de Rino Leve. Isso a gente pode atrelar à essência da arte modernista, que seria a ponto, plano e a linha, que é muito utilizados em quadros como o do Mondrian, o Bughuuk, que você tem essa planificação, você não tem esse volume. Como podemos concluir, a Brasília atual, a que realmente foi construída, a de Lúcio Costa, ela privilegia o poder do governo porque ela coloca a Praça dos Três Poderes no ponto mais alto da cidade, enquanto a do Rino Leve, ela coloca as lâminas habitacionais no ponto mais alto da cidade e numa escala monumental. Mas por que ele coloca as lâminas no ponto mais alto? Então, uma hipótese que se cria em relação ao fato das habitações ficarem no ponto mais alto e serem um ponto de maior atração do plano de Rino Leve é que ele possa ter dado uma maior importância ao povo em relação aos entes governamentais.
Isso porque o Brasil, sendo um país democrático, o governo que se tem ou que se deveria ter, deveria ser voltado para o povo, o governo do povo. Então, na Brasília do Lúcio Costa, é como se o governo fosse maior do que o povo, impondo-se sobre ele e sobre todo o país. Nesse sentido, uma outra diferença que se percebe é com relação à distância entre os prédios do governo e o local ocupado pela população. Na Brasília de Lúcio Costa, construída, há uma distância considerável, gritante, entre a área residencial e a área ocupada pelo governo. Já no projeto proposto por Rino Leve, a região da habitação se encontra bastante próxima de boa parte dos prédios que abrigam funções do poder público. Esses prédios, boa parte desses prédios se encontram no centro urbano, que é justamente próximo à área de habitação intensiva, onde se concentra a maior parte da população. Outra grande diferença que se pode notar entre o projeto do Rino Leve e do Lúcio Costa é pelo fato de Brasília não possuir muitas faixas de pedestres no eixo monumental, sendo as ruas muito largas e com grande tráfego, o que apresenta uma dificuldade ao pedestre na hora de atravessar. E mostra que o automóvel é supervalorizado em detrimento do pedestre, né? Então, já na Cidade das Lâminas de Rino Leve, o que ele cria seriam as vias destinadas aos pedestres e as vias destinadas aos automóveis. No caso, ele ainda coloca a valorização do automóvel, mas sem prejudicar a mobilidade do pedestre. Bom, ainda eu acho que uma outra diferença bastante clara é a relação da cidade de Lúcio Costa e a cidade de Rino Leve com o Lago Paranoá. A cidade de Lúcio Costa parece não integrar muito o tecido urbano ao lago. Já de Rino Leve se integra claramente com o lago. Ele aproxima o centro urbano da cidade, que é tratado inclusive como o coração da cidade, para onde se dirige toda a população de Brasília, da Brasília que ele propõe. Ele aproxima esse centro urbano do lago, né, comunicando-se diretamente, inclusive, com esse lago por meio de uma esplanada. Trata-se de uma diferença bastante grande com essa pré-existência. E de modo a concluir, né, um ponto bastante importante que a gente já abordou na nossa análise é que o desenho que Rino Leve coloca no seu plano de Brasília se dá pela composição de ponto, linha e plano, que é bastante característico do movimento modernista. No caso, a Brasília de Rino Leve torna-se um grande vazio, sem volume, uma vez que nessa Brasília não há esquinas, que caracteriza a presença de volumes no tecido urbano. Cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil. Que não se tomava café numa esquina, num papo com quem nunca viu. Sei que preciso aprender, quero viver pra saber e conhecer Brasília. Ver o que há para Noá. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece armadilha.